Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, seria tão bom se nós tivéssemos um livro que nos ajudasse no nosso dia a dia. Seria maravilhoso se nós tivéssemos um livro que orientasse não somente a nós, mas também aos nossos filhos, esposas, irmãos, enfim, toda a família. Seria espetacular ter um livro que nos ajudasse a viver a nossa vida de forma plena, de forma saudável, bem feliz. Um livro que identificasse e que mostrasse os nossos erros e como corrigi-los ou como evitá-los. Mas seria bom também nós não suplicarmos pela existência de um livro que existe se nós vivemos como se ele não existisse. A mensagem de hoje é guardando a sabedoria de Deus. O texto está em Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 17. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, os bons caminhos. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso, ou bom senso, te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam os caminhos da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas ou caminhos são tortuosos e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Queridos, esse texto é apenas uma minúscula parte do livro que Deus deixou para a humanidade. Nesse livro, textos e mais textos explicam a razão da nossa existência, como alcançar a felicidade e onde está a nossa salvação. É só aceitar as palavras de Deus como verdade. E o versículo, ou os versículos 1, 2, 3 e 4 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração a entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares, quer dizer, altear a tua voz, gritar, se como prata buscares e como tesouros escondidos a procurares. Se essas palavras estão na Bíblia como ensinamentos, são palavras de Deus. Se são palavras de Deus, o correto é escutar, aceitar e obedecer. É ter em mente os mandamentos, amá-los e usá-los para o seu bem. É ouvi-los e guardá-los como sabedoria. A gente ouve
tanta coisa sem utilidade. A gente escuta tantas palavras sem benefício nenhum. Mas aqui é a palavra de Deus. Então atente. Então aceite. Inclinar o coração para o entendimento é dizer no seu íntimo: isso aqui é bom. Essas palavras são maravilhosas. Esses conselhos são de alguém que nos ama. E então dizer: eu vou guardá-las em meu coração. Eu vou querer essas condições para mim. Eu vou meditar sobre elas. Se nós queremos um bom relacionamento com Deus, essas são as condições ideais para isso acontecer. Se nós queremos um relacionamento saudável, pleno e feliz com o Pai Celestial, essas são as condições santas e aprovadas por Ele. O Pai está orientando o seu filho com os ensinamentos de Deus, ou esse que chama o outro de filho meu, representa Deus. O tratamento pai e filho da palavra de Deus é comum entre aquele que ensina e o outro que escuta e aprende. Versículo 5: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Versículos 5 e 6. A sabedoria como presente de Deus conduz o homem a mudar de vida, adquirindo um espírito crítico e um bom senso. Esse espírito crítico e esse bom senso filtram as informações, filtram as ofertas e as opções. A sabedoria faz com que tudo que é colocado à nossa frente seja analisado e escolhido com muito cuidado. Porque entenderemos, ao fazer o certo, o temor e o amor ao Senhor. Sabedoria e entendimento não são resultados do esforço do homem, mas é um dom de Deus. E Deus é fonte inesgotável de sabedoria para o homem em todos os momentos. Versículos 7, 8 e 9 diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, ou para os corretos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos, e então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Queridos, quanto mais corretos somos, ou lutamos para ser diante de Deus, mais sabedoria nós recebemos. E a palavra em Tiago diz: se quer sabedoria, peça a Deus, porque sabedoria é para fazer o bem. Sabedoria é para receber o bem, porque o bem é de Deus. E Deus diz: a verdadeira sabedoria é para os corretos. É um escudo de Deus. É uma proteção para os que caminham de acordo com a vontade de Deus. É para os que caminham na sinceridade, e Deus vê isso em nosso coração. Quando a sabedoria entrar em nosso coração, teremos um escudo para nos proteger. Porque, queridos, nós pensaremos e agiremos sempre pensando na aprovação de Deus. Conseguiremos identificar o que é justo, o que é santo e o que é igualdade. Isso nós chamamos de abrir os olhos para ver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque sabedoria não é um mero conhecimento da verdade, é uma aplicação dessa verdade em nossas vidas. Versículo 10 e 11. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso ou o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Eu sei que precisamos estar sempre lendo as palavras de Deus, mas
elas não podem ficar somente no papel. Elas têm que entrarem em nossos corações. Elas têm que estar tão entranhadas em nós que a recusa ao que não presta serão procedimentos e pensamentos normais, instantâneos. Assim que você vê o mal, você diz sem titubear, não. Assim que você vê o pecado, você diz sem pestanejar, sem ter dúvida, não, não e não. E a sabedoria e o conhecimento têm que provocar sentimentos bons. Eles têm que ser agradáveis a nós. Não podem ser obrigação, e sim deleite e amor, felicidade e prazer. E a inteligência nos conservará. Nós precisamos disso. Para quê? Para que o versículo 12, 13, 14 e 15 seja assim: para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam os caminhos da retidão para andarem nos caminhos do pecado, ou escusos, que se alegram em fazer o mal e folgam, quer dizer, têm alegria na perversidade dos outros ou dos maus, cujas veredas, os caminhos são pecadores, tortuosos e se desviam dos seus caminhos. Queridos, as amizades que nós temos em nossa vida é uma coisa séria. Na verdade, nós andamos com muitas pessoas, andamos e nos relacionamos com todo tipo de gente. Gente que conhecemos na infância, na adolescência, na vida adulta, gente que conhecemos nas escolas, nos colégios, nas farmácias, no supermercado, no trabalho, na academia, nas ruas, gente que é apresentada a nós, gente que nós ajudamos, gente nova, gente idosa, mas nós não conhecemos o coração de ninguém. Por isso que a palavra de Deus é super importante em nossas vidas, porque junto de todas as pessoas que nós conhecemos, tem gente que gosta de nós e quer o nosso bem, mas tem muito mais gente que não gosta de nós e que não quer o nosso bem. Gente que não se importa se a gente se prejudique, se a gente se dê mal. Gente que quer fazer o mal a gente ou quer que a gente faça o mal junto com eles. Os parâmetros, as palavras, os ensinamentos de Deus são para te afastar do mau caminho e das pessoas que falam coisas perversas, que não têm temor a Deus e por isso fazem coisas ruins, que gostam e sentem prazer em fazer o mal, que riem das maldades dos outros, porque os seus corações e as suas mentes estão longe do Senhor. Gente que ri da desgraça dos outros. Seus caminhos são direcionados para a destruição, embora que essa destruição venha em um pacote elegante com um laço bem bonito enfeitando. Versículo 16, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, da estranha que emprega palavras lisonjeiras. Queridos, quem dos homens feios que existem na nossa igreja, e eu estou incluído no meio, não recebeu um WhatsApp ou um Instagram de uma moça linda, nova e solteira dizendo: oi, tudo bem? Como é que vai? Elas parecem se interessar por você. Onde é que você mora? Como é o seu nome? Você faz o quê? Mesmo que o cara diga assim: eu sou coveiro ou eu sou carroceiro, as duas profissões são honestas, mas a interessada, a interesseira do outro lado diz: puxa, que legal, deve ser um barato essa sua profissão. Eu preciso ir para a sua cidade ou para perto dela. Quanto você pode me ajudar nessa viagem? Eu aproveitaria e lhe conheceria melhor. É tão bom socorrer uma garota em dificuldades. E se essa garota for nova, bonita e mostrar interesse por você, como diria nosso irmão Humberto, é mel na chupeta. Ou seja, é fácil. Mas essas coisas fáceis são terríveis para nós, são ruins para nós. E essa moça vai dizer palavras
lisonjeiras, palavras de elogio. Ela vai dizer que nós somos simpáticos, interessantes, talvez até bonitos. E nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar se não estivermos atentos às armadilhas do mundo, se não obedecermos à palavra de Deus. Vocês sabem que a palavra de Deus é para o homem e para a mulher. Quantos homens e mulheres são enganados pelos elogios de um homem estranho ou de uma mulher estranha na internet? Tem pessoas até que viajam, tem pessoas que promovem ou financiam a viagem dos outros para vir conhecer pessoalmente aquele que disse coisas maravilhosas pela internet. O versículo 17 diz assim, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Ela não precisa nem ser casada, ela não precisa nem ser separada. Nova, bonita e oferecida, parece ser o melhor pacote que existe. O casado é melhor porque essa estranha não vai cobrar nada da gente. Isso é um engano. Nós vamos pagar caro por tudo isso. Nós vamos pagar caro se acreditarmos. Quando nós nos esquecemos da nossa aliança com Deus, saímos da nossa segurança, saímos da proteção de Deus, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com o seu Deus. Mesmo que esse homem, essa mulher não sejam casados, mesmo que o guia da sua mocidade não seja o seu marido, ao se envolver com essas pessoas, eles se esquecem e quebram a aliança com Deus. A nossa aliança com Deus não é apenas quando nós casamos. A nossa aliança com Deus é quando nós nascemos. O livro de Deus, a Bíblia, é a nossa aliança eterna. É o pacto que Deus deixou para a humanidade. Quando obedecemos, assinamos embaixo, dizendo que aceitamos. Quando não obedecemos, dizemos não a essa aliança chamada de Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, queridos, de Gênesis a Apocalipse, sempre mostra dois caminhos e o texto lido não foge à regra. Se nós não guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, não guardamos a nossa vida. Se nós não guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, não seremos retos e não entenderemos a justiça. Se nós não guardarmos a palavra de Deus, andaremos pelos caminhos errados, seremos maus e nós nos alegraremos com a maldade. Se nós não guardarmos a palavra de Deus, olharemos o engano como verdade, quebraremos a nossa aliança com Deus e isso será a nossa ruína e a nossa perdição. Não temos a sabedoria de Deus e não queremos. Esse é o caminho do mal. Mas se aceitares a palavra de Deus, se fizer o teu ouvido atento à sabedoria de Deus, se inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e levantar a voz em busca de inteligência, se entenderes o temor ao Senhor, se caminhares na sinceridade, se alegras-se em fazer o bem e andas pela vereda do juízo, se fala coisas boas e foges das armadilhas da carne, esse é o caminho da paz, do amor e da felicidade. Esse é o caminho de Deus. E estarás guardando a sabedoria de Deus, honrando a aliança e trilhando o caminho da salvação. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus te abençoe, querida. E que a gente possa olhar sempre o caminho de Deus, que é saudável, é salutar para a nossa vida, indica a salvação da nossa existência. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.